Olha, o Corinthians também estreia hoje na Copa do Brasil. O repórter Jonas Campos está na Neoquímica Arena e fala pra gente como tá o clima pro jogo do Timão contra o América Mineiro. Boa noite, Jonas. Boa noite, Michele, Celso, Chico, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Olha o clima aqui, Michele. Olha quem voltou aqui, ó, iluminando a Neoquímica Arena. A lua esbelta aí para esse jogo de oitavas de final de Copa do Brasil. Corinthians e América Mineiro. Timão iniciando uma nova etapa na temporada. Pelos meus conhecimentos básicos, essa é uma lua quase cheia. Podemos dizer que é a chamada lua crescente. E a pergunta que eu faço é, estaria o Corinthians também numa crescente na temporada? Meu Deus do céu, estou inspirado. Que analogia poética maravilhosa do repórter. Mas o fato é que a bola rola 9h30. O Wagner Mancini, técnico do Timão, iluminado por essa lua, espera iniciar com o pé direito a Copa do Brasil. Um torneio que dá oportunidade para o Timão virar a chavinha, iniciar um novo ciclo. O próprio Mancini disse ontem isso na entrevista coletiva virtual que concedeu aos jornalistas. E olha, é um torneio que tem a cara do Timão e traz certamente boas recordações para todo corintiano. O Chico Lang certamente tem grandes recordações da Copa do Brasil, inclusive boas recordações para o técnico Wagner Mancini, que já conseguiu um feito e tanto nessa competição. Se liga só nessa reportagem que a gente preparou. A fase tá braba, é verdade, mas é preciso respeitar e muito a história do Coringão, ainda mais quando o assunto é a Copa do Brasil, hein? No ranking dos maiores campeões da competição, o Corinthians está atrás apenas do Cruzeiro, com 6 títulos, e do Grêmio, com 5. O Timão, empatado com Flamengo e Palmeiras, já levantou 3 vezes esse caneco aí, ó. A primeira conquista foi lá em 95 contra o Grêmio, com show de Marcelinho Carioca nas finais. A segunda, em 2002, e sob o comando de Parreira, foi contra o surpreendente Brasiliense. O Timão venceu o primeiro jogo no Morumbi por 2-1 e empatou por 1-1 no Distrito Federal. O tricampeonato veio em 2009 no famoso Corinthians, que tinha Ronaldo Fenômeno. Olha ele aí balançando a rede no jogo de ida da final contra o Internacional. Após o placar de 2-0 no Pacaembu, a equipe de Mano Menezes empatou por 2-2 no Beira-Rio e garantiu a taça. Além desses títulos aí, o Corinthians bateu na trave em outras 3 finais, nos vice-campeonatos de 2001 contra o Grêmio, de 2008 contra o Sport e, recentemente, de 2018 contra o Cruzeiro. Além das 6 finais e da camisa pesada, o clube aposta na experiência de Wagner Mancini, que conquistou o torneio pelo Paulista de Jundiaí lá em 2005, quando ainda era um treinador novato no cenário nacional. É o único vencedor até hoje que tem 6 adversários de Série A. Ele passou por 6 adversários dificílimos na época, óbvio, e isso acabou tendo um peso muito significativo nessa conquista. Mancini ainda chegou na final da Copa do Brasil de 2013, quando dirigiu o Atlético Paranaense, mas acabou perdendo a decisão para o Flamengo. E na atual temporada pelo Atlético Goianiense, o treinador passou pela 3ª e pela 4ª fase da competição, eliminando inclusive o Fluminense. Mais um capítulo na vida de Mancini e do Corinthians começa daqui a pouco na Neoquímica Arena, onde Timão e América Mineiro se enfrentarão pela primeira vez em um jogo de Copa do Brasil. É isso, gente. Não dá para negar que o Wagner Mancini tem um belo retrospecto em Copa do Brasil, um título com o Paulista de Jundiaí, né? Um feito e tanto, e um vice-campeonato com o Atlético Paranaense. E o Corinthians, tricampeão dessa competição, e se serve de consolo para o torcedor corintiano se acalmar, ó, Chicão, para ficar mais tranquilo. São 9 anos já que o Corinthians não perde do América Mineiro, desde 2011, né? Os clubes, como a gente mostrou na reportagem, nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil, mas no retrospecto geral, o Corinthians está há 9 anos sem perder do América Mineiro, comandado pelo Lisca Doido. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações desse duelo, com a provável escalação do Corinthians, que tem novidades, e até com uma notícia possivelmente triste aí, envolvendo um jogador importante do elenco corintiano para o restante da temporada, que preocupa muito. Nossa, tá. O Jonas está dando spoilers aí. Valeu, aliás, Jonas. falando em spoiler, eu não vou dar spoiler não, porque tem a ver com o que você vai falar na sequência.
Mas não se iludam muito, não, com essa história de é clube da segunda divisão, porque teve clube da primeira divisão que perdeu ontem para clube da segunda divisão na Copa do Brasil. E o América, que vai enfrentar o Corinthians, está na segunda, mas faz uma campanha muito boa na Série B, é vice-líder, tem um futebol vistoso, um futebol interessante, acho até que está jogando melhor do que o Corinthians, sabe? Então tem que tomar muito cuidado. Eu não vou ficar surpreso se o Corinthians tropeçar diante do América, não. Não achem que é molezinha. Não achem que é coisa fácil para o Corinthians, não. Vai ter muitos problemas hoje com o América. Ainda mais que o técnico é o Lisca doido, hein, Chicão? Mas a pergunta que eu faço, o que é fácil para o Corinthians? Nada é fácil para o Corinthians. Se fizer um time aqui da Gazeta e pegar o Corinthians, nós é capaz de ganhar o Corinthians. Lá na Arena, o time é azarado. Não inspira comigo confiança. de centroavante. E você de goleiro. De centroavante e eu de goleiro. Quer dizer, não tem como. Eu faço meus golzinhos, hein? Se cuida aí, Gil. O nosso querido Corinthians é de lascar. Vazia, né? E aquele negócio, quando você pensa que ele vai perder, ele ganha. E quando você pensa que ele vai ganhar, ele perde. Mas esse retrospecto contra o América não é uma coisa boa? É uma coisa boa, é uma coisa boa. Mas o América, nesse tempo todo, tem figurado mais na segunda divisão que na primeira, né? E essa lua quarto crescente que o Jonas mostrou ali? Ah, Jonas, hoje Jonas tem não em casa. Inspirado? Ô, Jonas, o que tá acontecendo, Tá hein? inspirado, Tá poético. apaixonado, né? Tá apaixonado, vai fazer mais um bebê, hein, Jonas? Com certeza, olha que Ei, bonito. Jonas. Bom, E eu achei... não teremos lobisomem na área, né? Porque esse é quarto crescente, lobisomem Eu não. achei que Só era lua cheia. Eu achei que era cheia. Até ia corrigir o Jonas e falar, isso aí é uma lua cheia, Jonas. Mas não, essa lua é quarto crescente. Ele tem razão. Aliás, época excelente até 5 de novembro para cortar o cabelo, segundo a senhora minha mãe. Nossa É mesmo? Senhora. É. Eu Legal, fiquei né? com medo do que vinha. Eu tava com receio danado, mas tudo bem. É bom pra isso também. Ufa. É melhor ainda pra isso. Porque a lua tem toda uma influência, não é mesmo? É mesmo? É, opa. Ave Maria, precisa tomar Se cuidado. influencia então. na maré, deve influenciar em outras coisas também, né? Mas Bom, tomara que o Jonas tenha razão, que a lua, o quarto crescente aí, ou sei lá, na crescente, influencia o Corinthians, que cresça também hoje. cresça o Coringão, é isso aí. Agora o Jonas Campos volta. É, Jonas apaixonado, homem romântico. Vai fazer mais um nenê. Olha lá, o América Mineiro vive boa fase, né, Jonão? E deixa o Timão em alerta na Copa do Brasil. O que o Wagner Mancini espera desse jogo de logo mais, papai Jonas? Papai de um ainda, hein, Michele? Vamos com calma. Mas é, exatamente, o América Mineiro preocupa, porque um adversário de Série B, mas vice-líder da Série B, 9 jogos de invencibilidade já, essa equipe do América Mineiro, comandado pelo Lisca doido, né? O técnico aí, figuraça do futebol nacional, com excelentes trabalhos recentes, e vem de 5 vitórias seguidas na segundona, então é um jogo que preocupa sim, e o próprio Wagner Mancini não se arriscou a cravar algum favorito para esse duelo não, ida e volta, né, de oitavas de final da Copa do Brasil entre Corinthians e América Mineiro. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Eu acho que o América, dentro do seu mundo, ele vive um excelente momento. O Corinthians, dentro do seu mundo, vive uma temporada um pouco instável, de oscilação, mas que eu espero que, sinceramente, esteja ou tenha chegado ao fim. Acho que dificilmente a gente não vai oscilar ainda, porque é um reinício de trabalho ao longo da temporada. Não vejo favoritos, acho que o Corinthians ele leva uma vantagem por estar jogando dentro de casa, e talvez aí o equilíbrio do jogo talvez seja o fato do América estar num bom momento, e por isso que anteriormente eu disse que eu espero 2 jogos dificílimos, equilibrados, mas num esporte que tudo pode acontecer. Então nós temos que estar realmente atentos e fazer por merecer o resultado. E olha, para essa partida, gente, o Wagner Mancini tem 4 desfalques certos, né? Otério e Fábio Santos, que já defenderam o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, não podem jogar pelo Corinthians. Mesma situação do Gustavo Silva Mosquito, que já defendeu o Paraná Clube. E além deles, o Gustavo Mantuan, que serve a seleção brasileira sub-20. E até uma notícia de agora, num jogo treino da seleção brasileira sub-20 contra o próprio Corinthians sub-23,
O Mantuan deixou o campo agora nesse jogo treino, sentindo dores. Tudo indica que seja ali região do joelho, não estava conseguindo colocar o pé esquerdo no chão. Então preocupa bastante aí essa situação. E aí muita gente já criticando, né? Porque o Corinthians libera o jogador para servir a seleção sub-20, um jogo treino contra o próprio Corinthians sub-23 e ele tendo chances aí de se lesionar de maneira mais grave. A gente torce para que não seja nada sério, mas enfim, situação preocupante para esse jogador que o Wagner Mancini já chegou a chamar de joia, vinha atuando como titular nessa equipe do Corinthians, mas hoje já seria desfalque por estar com a seleção sub-20. Então vamos colocar na tela aí um provável Corinthians. Vamos nos arriscar aqui para escalar essa equipe do Timão com Cássio no gol, Fagner, Marlon e Gil no miolo de zaga. Na esquerda, o Lucas Piton deve retornar aí, recuperado de dores no adutor. Meio campo com o Xavier, Ramiro, Ederson, Casares e o Matheus Vital. E lá na frente fica a dúvida, porque o Jô vem se recuperando de um problema na panturrilha. Até o meu palpite é que hoje ele seja poupado, ou pelo menos fique como opção no banco de reservas, porque não vinha treinando com o grupo até o início dessa semana. Então fica essa expectativa, não tem informação oficial sobre a situação desse jogador. E aí provavelmente Bocelli e Luan brigando por essa vaga lá na referência do ataque. O Bocelli um centroavante mais de ofício e o Luan daria sequência a esse ataque mais móvel que o Mancini acabou utilizando contra o Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, no caso com o garoto Mantuan, mas esse é o provável Corinthians, Michele. Valeu, Jonas! E se eu tivesse que apostar, eu apostaria na presença do Luan. Porque quando o Wagner Mancini contra o Vasco, ele colocou o Mantuan como falso 9, o time ganhou muito em movimentação. Ganhou muito em movimentação, em velocidade, porque se você tem um centroavante de ofício, você perde um cara ali na área e você tem que fazer o pivô. Quando você tem o falso 9, ele se movimenta para os lados, ele fica centralizado, mas também vai para os lados. O Mantuan fez muito isso. E com um jogador como o Casares, enfiando essas bolas, o Corinthians funcionou melhor contra o Vasco. Então, se eu tiver que apostar, eu apostaria no Luan fazendo esse papel de falso 9 e acho até que é o espaço do campo onde ele pode se dar melhor. Porque o Luan, ele tem habilidade, mas ele não é tão participativo do jogo. Meu Deus, hein? Tá na hora de achar o lugar desse homem. Coisa que o Casares é. Então, de repente, com o Casares enfiando essas bolas para o Luan, ora mais centralizado, abrindo pelos lados do campo, e ele já jogou assim no Grêmio, inclusive, o Luan, eu acho que pode ser uma boa. Eu concordo com você e acho que o único problema é a entrega do Luan, né? A entrega do Gustavo Mantuan foi impressionante contra o Vasco da Gama. Ele deixou o gramado morto. Deixou o gramado morto de cansaço, não aguentava nem andar. Pelo menos ele teve essa exatamente. entrega. Aí ele jogou de centroavante, caiu pelo meio, né? Agora, o Luan tem que ter uma entrega maior. Porque esse que é o grande problema dele no Corinthians. Até agora, niente.